Meus queridos, paz seja com vocês. Eu quero convidá-los a pensar comigo nessa ocasião, na verdade que nos é ensinada na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que assim declara: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Nesse capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo mais uma vez fala sobre o seu ministério. E então o apóstolo Paulo declara que tem procurado desenvolver o seu ministério de maneira o mais fiel possível a Deus. O apóstolo também declara que a fonte do poder do seu ministério não está em si mesmo, porque afinal de contas ele é apenas um vaso de barro, mas esse poder vem exclusivamente de Deus. O apóstolo Paulo também fala sobre as tribulações que o acometem em sua vida ministerial. E, na verdade, historicamente falando, foi um dos momentos mais difíceis da vida de Paulo. Então, o apóstolo Paulo, pensando sobre essas tribulações, ele chega a algumas conclusões. Em primeiro lugar, ele chega à conclusão de que, em alguns momentos, ele se sente desanimado, exteriormente falando, por essas provações. Porém, o seu homem interior é renovado em saber que o poder não está nele, mas está em Deus. E por isso ele busca desenvolver o seu ministério com fidelidade. Mas também ele começa a interagir de maneira positiva com relação a essas provações. Ele dá características a essas provações aos seus próprios olhos. Ele as chama de leves e momentâneas. E elas têm um efeito de produzir algo na vida do apóstolo Paulo: eterno peso de glória. E então ele diz que quando se olha para o eterno peso de glória que é produzido na vida do apóstolo, na sua própria vida, por conta dessas privações que são leves e momentâneas, ele chega à conclusão de que elas não podem se comparar. Então a sua conclusão é a seguinte: ele passa a não desenvolver a sua vida com base naquilo que os seus olhos veem, porque aquilo que é visível é passageiro, mas ele começa a pautar a sua vida naquilo que os seus olhos não veem, porque isso sim permanece. Que grandes lições isso traz para mim e para você. Seguramente nós passamos por provações, nós temos ouvido bastante sobre isso. Às vezes elas vêm sobre nós em grau maior ou em grau menor. Mas devemos olhar para as provações a partir daquilo que a Bíblia nos ensina. E aqui nós temos aprendido algo muito precioso. Em primeiro lugar, meus queridos, devemos reputar todas as provações, todas as privações, todas as tribulações que nós enfrentamos nessa vida como leves e passageiras, por mais terríveis que elas sejam. Devemos saber que Deus permite que essas provações, que essas privações venham sobre nós para produzir em nós eterno peso de glória. E quando nós pensamos dessa maneira, nós confrontamos essas duas realidades, nós chegamos à conclusão do apóstolo Paulo: não há comparação. Algum pensador humanista uma vez disse que a religião é o ópio do povo. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que a fé do apóstolo Paulo e a nossa, ela não é fundamentada no nada. Ela não é como uma droga para entorpecer a nossa mente e nos ajudar a enfrentar as dificuldades dessa vida. É uma fé real, sólida. É por isso que nós devemos fazer exatamente como o apóstolo Paulo. Nós não devemos andar com base naquilo que os nossos olhos veem. Nós não devemos colocar nisso a nossa confiança e nem a nossa desesperança, porque essas coisas elas são passageiras. Nós devemos olhar para o Senhor, que assim como era a fonte do fortalecimento do ministério do apóstolo Paulo, é a fonte do nosso fortalecimento. Devemos nos basear naquilo que os nossos olhos não veem, porque isso sim é eterno. Deus aplica essa palavra ao seu coração e te abençoe. Amém.